própria palavra de Deus, ela garante quando nós reunimos, ele se faz presente, né? Amém. Então nós não estamos só aqui, só entre nós. Jesus está aqui conosco. Amém. Glória. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês, aqueles que vão acompanhar, aqueles que vão nos assistir através desse pequeno momento. Mas hoje eu quero falar para você algo muito importante, algo que a gente está vivendo, né? E que precisamos aprender com tudo que tem acontecido. Aqui no versículo 2 de Atos capítulo 2, do versículo 42 e o 43. São dois versículos muito importantes aqui da palavra, entendeu? Atos 2, 42, 43. Diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus. Diga aleluia, né? Pode sentar, Deus abençoe. Vamos sentar aqui para a gente compartilhar aí. Dá uma cadeira para esse homem aí, eu não sei se ele vai querer sentar, mas está tudo bem aí. Então veja só, eu quero trazer assim, alguns pontos aqui importantes da palavra, que qual é o segredo, né? Um dos segredos muito importantes da igreja, uma igreja vitoriosa, de uma igreja bem-sucedida. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, estou falando de cada um de nós, cada irmão, cada grupo missionário. Hoje aqui nós estamos praticamente em liderança quase dos homens. Aí o resto dos homens estão em célula, alguns estão em células. Mas o que nós acabamos de ler, por que essa igreja era muito forte? E por que eles tinham muito sucesso? Né? Sucesso. Porque, primeira coisa, era que eles se mantinham dentro da... A Bíblia fala sobre doutrina, né? Eles se mantinham dentro do ensinamento, né? Doutrina é o ensinamento da palavra, que a palavra do Senhor nos ensina. Então, os apóstolos, a igreja começou a crescer muito porque eles tinham essa perseverança. Eu sei que não é muito fácil, né? A gente perseverar em cima de uma doutrina, do ensinamento, porque quando nós pegamos o ensinamento da palavra, tem muitas coisas que a palavra vai nos confrontar, ela vai nos ensinar, e tem muitas coisas na vida da gente que a gente precisa entender para que haja uma mudança, mas essa mudança ela vai acontecer e ela vai trazer o quê? Um benefício muito grande para todos nós. Se você for olhar, por exemplo, cada um aqui praticamente já tem família. Você sabe que lá, aqui na sua casa, por exemplo, aqui é a casa do irmão Amaral, nós estamos aqui na casa do irmão Amaral, ele aqui é o sacerdote, né? Então ele tem um papel fundamental aqui para que essa casa seja, para que essa família aqui, ela seja uma família bem-sucedida. Aqui está o irmão Fernando, que mora aqui perto, também outros sacerdotes. E para que essas famílias sejam bem-sucedidas, o sacerdote, ele também tem que manter um padrão, né? Um padrão de ensinamento, um padrão de pai, de esposo, né? Ou seja, manter a ordem. Quando a Bíblia fala de doutrina, Deus está falando aqui sobre a ordem ordenada por Ele, para que a igreja siga. Então, quando a igreja segue, evidentemente que o retorno dela
é se tornar uma igreja forte. Amém. Uma igreja fortalecida, uma igreja que produz resultados, né? Produz resultado naquilo que faz. E a gente vai ver isso aqui que eu estou falando para vocês em todo segmento que faz. Aqui a gente está com um grupo pequeno dos homens, como eu falei, mais a liderança, mas a gente tem célula, hoje nós estamos em célula, a gente tem grupo de mulheres, de crianças, enfim, todos. Para esses grupos terem um sucesso, tem que haver um segmento dentro desse ensinamento. Os filhos do Amaral, por exemplo, dá o exemplo do Amaral aqui. Os filhos deles serão bem-sucedidos se eles escutarem o Amaral como sacerdote e a sua esposa, que é a sua companheira, aquela ajudadora, né? Que está ali do lado dele, eles estão vivendo essa comunhão e através desse embasamento daquilo que eles aprendem da palavra e que eles procuram levar para dentro da sua família, então evidentemente que a família dele vai ser uma família fortalecida, será uma família vitoriosa. Assim Jesus está falando de uma igreja, que a palavra de Deus, esses 2 versículos está falando de uma igreja que ela se tornou uma igreja bem-sucedida, uma igreja forte, uma igreja de prodígios, uma igreja de maravilha, mas também tinha outra coisa muito forte dentro dessa igreja, que era a comunhão. A comunhão deles era muito forte. No Salmo 133, ele fala também muito sobre a união. Então lá ele dá o exemplo de Arão, né? Arão, que o óleo descia sobre a cabeça dele, mas aí na verdade a Bíblia está ilustrando que aquele óleo vinha e produzia toda a vida dele. Então essa comunhão que nós lemos aqui no Partir do Pão, essa comunhão da convivência, essa comunhão que eu estou falando aqui desde o início, ela produz esse fortalecimento, esse desenvolvimento, né? Imagine, por exemplo, o irmão Fernando, que ele tem uma família grande, tem irmãos, irmãs, mas tem filhos, né? E se os filhos derem ouvido para ele e tiverem nesse propósito de comunhão junto com eles vão ser muito bem-sucedidos, né? Vão ser muito bem-sucedidos. Daqui a algum dia você vai ver eles. Quem é o fulano de tal? É o filho do irmão Fernando. Mas o Fernando tem uma raiz. E essa raiz ela foi embasada dentro da doutrina e dessa comunhão convivida, né? Nós nunca vamos ser uma família forte, não vamos ser um grupo missionário forte, se nós não mantermos esse padrão aqui: doutrina, comunhão, né? Perseverança. Então é preciso acontecer isso. Todos nós, agora a gente estava falando, estava ouvindo o irmão falando, das lutas, mas dos desejos, dos sonhos. Então hoje eu estava falando com uma pessoa e disse: olha, o reino de Deus, ele não é conquistado de qualquer jeito, né? A vitória de um povo, a vitória de uma família, a vitória de um grupo missionário, não acontece de qualquer jeito. Acontece quando a gente mantém princípios. Mantém o princípio da doutrina, mantém o princípio da comunhão, mantém a perseverança ali naquilo que a gente quer. Qual é o objetivo? Por exemplo, agora nós vamos ter uma conferência agora, praticamente aqui no final do mês, dia 25. Né? Nós estamos trabalhando para essa conferência. Agora, para a conferência ser um sucesso, o que é que nós precisamos fazer? A equipe dos homens, os homens, nós precisamos viver esse princípio aqui. Agora imagine só, se a gente tem um grupo missionário, aí cada um puxa para um lado, né? Puxa para cá, o outro puxa para ali, o outro quer uma coisa, o outro quer uma coisa, então a gente não vai ter êxito. Foi exatamente, se você pegar a história da igreja primitiva, você vai ver isso, né? Eles tinham um padrão que foi decidido, né? Então toda igreja que se vai ver em evidência de crescimento hoje, existe um padrão do crescimento dela, né? Existe um padrão do crescimento, do desenvolvimento. Então eles mantêm aquele padrão.
né? Manter aquele padrão para quê? Para que não venha desestruturar. Não venha desestruturar. Isso, como eu falei, isso vai para todos os nossos segmentos. Toda projeção, todo projeto, né? Agora o irmão Fernando estava falando do projeto dele, né? Então o projeto dele, ele chegou um momento que ele viu que ele desandou. Mas se ele tivesse desandado, se ele tivesse fracassado ou desanimado no momento que o projeto dele deu uma desandada, então ele não estava chegando na conclusão do projeto, né? Mas o que foi que aconteceu? Então ele manteve ali, dentro do projeto, tem a mesma coisa aqui, olha, tem um segmento. Não, eu quero que seja assim, essa cozinha tem que ser aqui, isso tem que ser assim, e tem que ser feito dessa forma. Aí vem algum querendo falar, não, mas e tal? Não, peraí, esse projeto é feito assim. Então, quando existe essa unidade, e ele, como sacerdote, que é o chefe da obra, ele manteve isso aqui, ó. Por isso que ele está chegando já na conclusão. Mas foi fácil? Se perguntar para ele foi fácil, é claro que não, né? Teve aborrecimento, investimento dobrado, né? E muitas coisas foram acontecer. A mesma coisa é um trabalho, um trabalho espiritual, um trabalho aqui que eu quero inclusive trazer, voltando essa palavra aqui, mas para nós, que somos homens, eu sou o pastor da Igreja Cidade Nova 8, e aqui tem uma parte do grupo dos homens. Então, se nós mantermos esse padrão aqui de uma igreja vitoriosa, de um segmento, não tem como dar errado. E nem a nossa conferência vai ser fraca. Pelo contrário. Ela vai ser realizada no dia 25, um trabalho que não vai produzir uma edificação só entre nós. Imagine quantos homens não vão vir, que vão estar aí, mas que pela diretriz desse trabalho que a gente já idealizou e nós estamos trabalhando para colocar em prática, acontecer, olha aí, eu acredito que centenas de homens, ou vários homens, eles vão sair muito abençoados. Eles vão voltar para sua casa abençoados. Eles vão influenciar lá na igreja onde eles trabalham junto com o seu pastor. Eles vão contribuir ainda muito mais, né? Por quê? Mas se seguir um padrão. Então eu quero hoje aqui essa palavra trazer aqui para todos nós que estamos aqui, para a gente manter o padrão, né? Eu sei que cada um de nós temos compromisso, somos pais de família, tem os nossos afazeres, mas quando se trata da obra de Deus, existe um segredo. Quando lá em Mateus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as demais coisas vêm através do Senhor, então é porque Deus está garantindo. E se eu me voltar, né, para o trabalho, para realizar aquilo que Deus nos ordena, então com certeza todas as coisas vão acontecer, e vai dar certo, e vai ser muito além daquilo que a gente imagina. Então os apóstolos, quando eles começaram a trabalhar para esse crescimento, eles não imaginavam uma coisa, só que o crescimento da igreja primitiva foi muito além do que eles imaginavam, né? Muito além. Milagres, curas, restauração, restituição, aquilo que tinha tudo para não dar certo, Deus chegava presente e mudava o quadro, virava o cativeiro, né? Arrancava da prisão, né? Os apóstolos sendo guardados dentro da prisão para chegar, só esperando o dia da sua morte. O Senhor enviava o anjo dele, o próprio Senhor ia lá e arrancava eles da prisão, tirava, porque eles seguiam um padrão, né? Existia um padrão para as coisas acontecerem. Então, hoje eu quero deixar essa palavra aqui para que a gente siga esse padrão, manter-se a vontade de Deus, a doutrina, a palavra no nosso coração, a comunhão entre nós, essa unidade entre nós. A gente brinca, a gente conversa, a gente acha graça, graças a Deus, tudo faz parte. Mas a comunhão entre nós, ela está acima de qualquer coisa. Porque a comunhão, ela nos leva a fortalecer, e a gente viveu o projeto, né? A gente viveu o projeto não é só do Jean, o projeto não é só do nosso presidente aqui, o nosso irmão Antônio, o projeto não é só meu, eu apenas como pastor deles, eu dou uma orientação, a gente senta, a gente conversa,
E eu passo a orientação pela experiência que a gente já tem, e aí nós vamos trabalhar junto, em conjunto, para que isso aconteça a realização, e Deus, acima de tudo, Ele é que será engrandecido por cada um de nós. Né? Então, cada um fazendo um pouquinho. Aqui está o Walter, que é o da mídia, ele está fazendo a parte dele. Amém. Né? Todos nós, aqui o irmão Amaral já aqui conosco, cedeu a casa dele para a gente estar reunido aqui, feliz, alegre. Né? Então, assim Deus ele vai operando. Né? Ele vai realizando as coisas grandiosas, e através dessa nossa fé, da nossa comunhão, o que é que está acontecendo aqui? Gerando uma força, né? Uma força. Daqui a pouquinho nós já vamos orar aqui por todos, vamos orar pelo projeto, vamos orar pela vida do irmão Amaral, que cedeu a casa dele aqui, e assim Deus ele vai confirmando as grandes obras e as grandes bênçãos que tem para acontecer na nossa vida, que Ele mesmo já conquistou. Viu, irmão Fernando? É bom a gente compartilhar, Amaral, que já está conquistado, né? Nós só precisamos fazer a nossa parte e nos apossar daquilo que Deus já conquistou para nós. Entendeu? Ele conquistou, Ele pagou o preço maior por nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra para todos vocês, incentivar a nossa equipe de trabalho, aos homens da Cidade Nova 8 e a todos os homens da nossa região e aqueles que vão nos assistir. Irmão, não saia do projeto, não saia da projeção de Deus, mantenha-se na doutrina, na vontade de Deus e na comunhão, que nós vamos ser uma grande nação como já é, né? Como já é o povo de Deus, uma grande nação, né? Então hoje, mais do que nunca, eu quero deixar essa palavra para vocês e desejar que Deus continue abençoando a sua vida. Talvez você nem faça parte de nenhuma igreja, mas está nos assistindo, ou vai nos assistir. Mas eu desejo de todo o meu coração que você seja uma pessoa vitoriosa, que a sua família seja uma família vitoriosa, que a sua casa seja uma casa vitoriosa, que tudo aquilo que você tem sonhado, coloque diante de Deus, procure saber qual é a vontade de Deus e mantenha-se no padrão, porque com certeza vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Glória. Quero agradecer, deixando essa palavra e abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus.